Olá, seres de luz, bem-vindos. O meu nome é Daniela Sofia e hoje estou aqui para vos falar sobre a carta de Tarot, a Justiça e o signo de Balança. Então, estas energias, elas estão de facto muito ligadas naquilo que é a busca por um equilíbrio, por uma justiça. É de facto uma energia bastante diplomática, em que há uma busca de uma compreensão daquilo que rodeia, daquilo que é o outro, para agir da forma mais correta possível em determinada situação. Numa identidade ou essência, esta carta, a justiça, ela vai indicar que aquela pessoa é uma pessoa que de facto procura obter informação sobre as coisas, sobre determinadas pessoas, de uma forma até bastante mental, para poder depois então compreender determinada posição ou determinada situação. Esta carta indica que a pessoa é de facto bastante rigorosa, séria, com um vínculo muito racional, muito mental na sua personalidade, muito crítico e exigente também. Já o signo de Balança é de facto um signo muito ligado à mente, sem dúvida, é um signo de ar, e o ar está ligado à mente. No entanto, no signo de Balança, aquele ar analítico, aquela mente analítica e extremamente racional, ela é neste signo que entra, digamos assim, a emoção, em que o ser começa a sentir de uma forma diferente, em que a emoção é necessária para a compreensão do outro. Então, para além do signo de Balança ser de facto, sim, indicar alguém muito racional, muito mental, é também já um signo com um grande envolvimento emocional. Um signo de Balança vai demonstrar alguém que de facto, apesar da sua mente, tende a emocionalmente compreender o outro, tentar ao máximo compreender o outro e compreender as situações. As balanças são conhecidas de facto pelas suas indecisões, mas também pelo seu lado bastante diplomata, social, com um bom relacionamento para com os outros e de facto são um signo em que tentam ao máximo entender os outros, não só de uma forma mental e saber como é que as pessoas sentem e pensam e agem e porque é que agem assim e perceber não só com a mente o porquê de agirem assim, mas também através das emoções, entenderem as emoções das pessoas para poderem então compreendê-las e gerar uma maior harmonia e equilíbrio nos relacionamentos e depois em toda a humanidade. Porque parte do pressuposto que, entendendo o ambiente e as emoções, se toda a gente conseguir ser mais compreensiva, então dessa forma haverá uma maior harmonia em toda a sociedade. Então, nesta carta, no signo de Tarot, numa leitura de Tarot, esta carta ela vai representar, por exemplo, então na área dos relacionamentos, portanto, Balança, Casa 7 e ligado também a Vênus. Na área dos relacionamentos, esta carta vai indicar uma tomada de decisão, vai indicar que um determinado relacionamento está a caminho de um casamento ou de um divórcio. Das duas, uma. Basicamente é isto. Há uma decisão, há uma tomada de compreensão de algo que vai levar a uma determinada posição. Portanto, a balança irá pender ora para um lado, ora para o outro. Portanto, ora para um compromisso e então casamento, ora quando já há um casamento, tender de facto depois a um divórcio. Portanto, é uma carta muito ligada a questões legais, tanto a nível de trabalho como nos relacionamentos. Portanto, é algo muito a nível financeiro também. Está ligado muito a questões legais, burocráticas, de escrita.
não é a nível de profissional, por exemplo, numa leitura de tarot, a justiça vai indicar que aquela pessoa está, se não está com um trabalho no momento, vai encontrar um trabalho e vai ser feito um contrato com essa pessoa. Se a pessoa já está a trabalhar, vai haver ali uma tomada de decisão para uma alteração a nível contratual, portanto, e por norma uma posição superior depois também a nível de carreira. A nível, por exemplo, financeiro, esta carta está ligada também a questões legais, como por exemplo a escritura de uma casa, uma alteração bancária em que será necessária uma assinatura, portanto situações ligadas a heranças em que há necessidade de informação escrita, burocrática, legal a ser avançada, e até mesmo na área dos amigos. Há aqui, pode haver a referência a que de facto haja uma necessidade de um amigo, de alguma forma, procurar a ajuda para não só uma conversa em que possa chegar a uma compreensão maior da situação, mas em que pode ser necessário também um envolvimento a nível legal em alguma situação para com os amigos. Portanto, está, de facto, a palavra justiça refere mesmo essa sua ligação com as leis terrenas, mas também depois as leis universais. Há aqui, esta carta está ligada, é uma das cartas, digamos assim, kármicas. Ela está ligada, de facto, a uma informação, a algo superior que está a ser encaminhado, portanto, de uma ação divina a ser efetuada numa determinada situação. Balança. Também é um signo que na área da carreira, por exemplo, na casa 10, na casa 6, pode indicar uma ligação bastante ligada àquilo que são questões legais também. Será uma pessoa como no mapa astral, portanto, com essa posição de balança na casa 6 ou 10, pode indicar que essa pessoa tem de facto muita aptidão para seguir a área da advocacia. Tudo aquilo que está relacionado com burocracia, com leis, com a ajuda ao próximo, está ligado aqui ao signo de balança. Poderás também estar ligado, por exemplo, para além da advocacia, ligações políticas, também historiadores, por exemplo, porque há aqui um envolvimento com aquilo que é a compreensão do mundo, das coisas, das pessoas, numa ajuda e numa compreensão do outro. Então, balança é nesta casa 7, neste signo de balança, que o indivíduo, para além do seu ar muito mental, vai então sentir de forma intensa as emoções pela primeira vez. Há aqui um envolvimento muito grande naquilo que é a emoção. É no signo de balança que o ser vai deixar de ser apenas individual, muito focado no ego, como era desde Carneiro até depois Virgem, muito centrado em si, numa compreensão de si mesmo, numa análise do mundo através de uma perspectiva mais egóica, mais individualista, necessário para se desenvolver depois na experiência de vida na Terra. Chegando aqui ao signo de balança, este individualismo, este ego, ele é absorvido por uma dualidade, por uma necessidade de relacionamento com os outros. Há aqui um envolvimento mental e emocional de uma grande compreensão e de relacionamento com os outros para se entender a si mesmo. É no signo de balança que a pessoa, que o indivíduo, ele vai perceber através do espelho que são os outros, se vai perceber melhor a si mesmo, vai conseguir entender as emoções dos outros e vai conseguir entender depois as suas próprias emoções através das formas como os outros depois também sentem, pensam e agem. Vai haver aqui um espelho constante através destes relacionamentos
para aquilo que a pessoa de facto é e o seu percurso evolutivo e daquilo que é o entendimento, daquilo que é a necessidade de haver o relacionamento. E quando falo em relacionamento, não me estou a referir apenas a um relacionamento entre companheiros, entre um relacionamento de namoro, casamento, ou pode ser também um relacionamento em parceria, é aqui uns relacionamentos, o interrelacionamento com os outros, é isso que eu me estou a focar. Portanto, é esta necessidade de haver um relacionamento entre as pessoas para podermos compreender-nos, compreender os outros e avançar numa caminhada mais harmoniosa e equilibrada e de nós mesmos para connosco mesmos e depois para com o mundo. Então, aqui o signo de Balança, ele de facto, ao contrário da Justiça, a justiça pode ser então severa, rigorosa a nível legal, quando é não, é não. A Balança tem alguma dificuldade em dizer que não, de facto. Ela prefere, ela quer compreender o outro, ela entende a posição do outro, ela esforça-se, quando ela não entende a posição da outra pessoa, ela esforça-se para entender. Então, dizer que não ou agir de sua vontade e não pela vontade do outro é algo que de facto lhe custa, porque isso poderá gerar conflitos com os outros e a Balança não gosta e dizer que não será ir contra a vontade do outro e a Balança também não gosta de ir contra a vontade do outro porque ela compreende a posição do outro. No entanto, isso depois leva a decepções, a um mal-estar consigo mesma, porque coloca a vontade dos outros primeiro, sempre primeiro que as suas, e isso acaba por depois levar ao mal-estar interior e a não fazer aquilo que gostaria de fazer de facto e acabar por não ser tudo aquilo que realmente é capaz de ser de facto, por ficar na sombra e na passividade do outro para poder agradar então ao outro. Então, há aqui uma relação daquilo que é a compreensão, o entendimento, a busca pela justiça e o equilíbrio que está ligado, que está a interligar então estas energias. Há aqui depois também uma certa ingenuidade. A Balança ela é de facto por vezes ingênua, porque como crê no outro, como quer perceber o outro e compreende as posições, acaba por depois tornar-se ingênua e não ver que a outra pessoa pode estar a manipular para obter uma melhor posição ou situação em prol da Balança. E aqui a justiça, ela de facto, a nível de manipulação, ela é de facto, como eu disse, bastante rigorosa e a manipulação não vai ser algo que esta carta tenda a definir, pelo contrário, havendo numa leitura a informação de algum tipo de manipulação numa determinada área de vida, se o conselho for de facto a justiça, é necessário haver umas regras, rédeas curtas e aprofundar de uma determinada situação, levar aquilo de forma séria, obter o controle de toda a situação, exatamente para que não haja essa manipulação e essa falta de justiça na vida daquela pessoa. Por exemplo, dando mais um exemplo aqui a nível da saúde, tanto a carta da justiça, ela pede então um equilíbrio na alimentação, no exercício físico, portanto tudo aquilo, portanto não haver excessos, é tudo o que esta carta aconselha. O signo de Balança fala-nos de facto, aponta para algo nos rins, por exemplo, a nível também linfático, fala-nos da zona lombar, portanto há aqui uma certa visão, porque
os rins já estão ligados à água e Balança, sendo um signo da área mental, é a primeira ligação com aquilo que é a emoção. E então a água representa a emoção e os rins estão de facto muito ligados ao signo de Balança por esse motivo. A passividade, o facto de não permitir mover tudo aquilo que a Balança pretende mover e fica então passiva para agradar o outro, vai mexer com a raiz, com o equilíbrio, com os rins, com as emoções internas da própria pessoa. E vai haver aqui depois, pode indicar estes problemas com os rins, exatamente devido à passividade e à falta de ação na vida da pessoa e a uma certa colocação de colocar os outros em primeiro lugar, e isso levar então a uma falta de pura essência visível na sua vida. Há então um calcar naquilo que é a ligação depois já mais profunda, nas suprarrenais também, na ligação à raiz, devido a esta passividade. Pode estar ligado também, lá está, às dores na lombar, por exemplo, na gravidez é frequente haver dores na zona lombar, exatamente porque a mulher está de alguma forma passiva, está a cuidar de uma outra pessoa, tem ali um ser que está em primeiro lugar ao longo da gravidez. Portanto, ela não está em primeiro lugar, mas sim o ser que se está a nutrir de tudo aquilo que ela consome, que se queixa de muito movimento, porque, portanto, ela está tem um ser dependente de si. Portanto, e aqui a questão da dependência está muito ligada também à zona da lombar e toda essa região. Para terminar, porque já me estou a estender demasiado, poderá indicar, vejam onde é que vocês têm então no vosso mapa astral o signo de Balança. É onde vocês tendem a ser mentais, mas também emocionais, ao ponto de se poderem tornar dependentes, passivos, de quererem agradar o outro e ficarem dependentes de alguém, de algo, mesmo no trabalho. Portanto, estejam atentos. Aqui a carta da Justiça pede-vos que vocês encontrem um equilíbrio e façam justiça por aquilo que vocês são e pelas vossas capacidades. E numa perspectiva mais kármica, vou só referir de facto a ligação de Plutão ao signo de Balança. Há aqui uma forte ligação naquilo que é a caminhada evolutiva da pessoa no signo de Balança, na relação, na interligação com os outros. É uma jornada que está a ser vivida e irá continuar a ser vivida. Plutão em Balança ou Plutão em casa 7, naquilo que é os relacionamentos. A pessoa pode sofrer com os relacionamentos, vai haver aqui uma certa necessidade de ter, de buscar num relacionamento a sensação de segurança, pode haver a tendência até a uma manipulação, vai haver sempre um desequilíbrio no relacionamento, vai haver sempre alguém mais autoritário do que o outro, alguém mais submisso. Portanto, há aqui uma forte ligação, há uma grande necessidade de relacionar com as pessoas, para então haver a compreensão, deixar de haver só o individualismo, o ego, e depois e começar a haver essa maior compreensão da humanidade, daquilo que são os outros e daquilo que a pessoa é, ao ver então em espelho. E para isso e para esta compreensão maior, vai haver a necessidade de haver muitos relacionamentos na vida da pessoa para que ela possa então compreender o outro, e vai haver aqui um contacto constante com as pessoas para esse fim. E a nível de um relacionamento mais íntimo, de facto Plutão em Balança ou Plutão em casa 7 pode representar por vezes relacionamentos algo difíceis, que para além deste desequilíbrio que referi, pode levar a rupturas nesses relacionamentos.
ou a pessoa deixa a outra porque já aprendeu aquilo que tinha a aprender, e a outra pessoa não entende o porquê desse fim e vai levar então aqui a uma continuação do karma no relacionamento entre essas duas pessoas. Ou então a pessoa que tem o Plutão na casa 7 ou em Balança é deixada por outra pessoa e essa pessoa que tem o Plutão não entende o porquê e vai manter uma relação kármica a vir a ser trabalhada novamente numa outra vida. Ou em casos mais extremos, ambas as pessoas vão estar nesse relacionamento numa necessidade de segurança e de interdependência tal, de uma até automanipulação e sabotagem mútua constante e cega muitas das vezes, mas que aquilo que tinham que aprenderam com o outro já foi aprendido, já terminou, mas não há uma separação exatamente por essa necessidade de segurança daquilo que é esse relacionamento, e um dos dois acaba por ter que morrer até para levar a um fim desse relacionamento e para que a pessoa mude para um outro relacionamento, um outro entendimento, uma outra compreensão das coisas, uma nova vida, digamos assim, a ser construída, uma nova aprendizagem. Pronto, e fico por aqui, já me estou a alongar demais. Sigam-me na minha página, Adria de Sofia, no Facebook e Instagram, e beijo luminoso. Grata.